Odair Silva da Rosa, a tia Loca. Estamos falando de uma das maiores lideranças negras na Foz do Itajaí no, no século XX, na segunda metade do século XX, a tia Loca. Vamos falar hoje do bloco que foi criado em seu entorno. Já falamos que tia Loca foi uma liderança na vida religiosa, na festa de Nossa Senhora do Rosário, no movimento negro, no boi de mamão, uma atividade lúdica, cultural da região litorânea de Santa Catarina, que lembra um pouco a festividade, a cultura, o folguedo do Bumba Meu Boi do Maranhão. E agora vamos falar da tia Loca como tia no bloco Unidos do Loca. Nós já falamos no outro momento aqui da importância das tias baianas na construção do samba no Rio de Janeiro. A liderança feminina na organização do carnaval no início do século XX, retratada já por Ney Lopes e tantos outros estudiosos do carnaval brasileiro. Pois bem, e o carnaval, quando aparece nessa história da tia Loca, chegamos então ao ponto-chave de meu trabalho. Então nós estamos apresentando aqui a tia Loca a partir do trabalho da acadêmica Silviane Maria Vieira Votes. Lembrando que Silviane fez esse trabalho de conclusão de curso sobre Unidos de Loca em 2005, há quase 20 anos atrás. Na oportunidade, eu fui o orientador de Silviane. Continuemos então. Devido a alguns imprevistos, não foi possível localizar a pasta que continha todos os documentos referentes à fundação do bloco carnavalesco Unidos de Loca, que estava com um dos seus filhos, o senhor Maurício Renato da Rosa. Me baseio, então, em depoimentos de 3 filhos da tia Loca e de uma nora, juntamente com um recorte de jornais. Quanto ao nome do bloco, pesquisei na obra do autor José Bento Rosa da Silva. Ela me cita aqui o seguinte: tudo no bloco gira em torno dela, relembrando o surgimento das grandes escolas de samba do Rio de Janeiro, a presença imprescindível das tias, assim como a Estação Primeiro de Mangueira se formou na união de 2 blocos carnavalescos gestados na casa da tia Tomásia. A liderança feminina nessa fase do aparecimento do folguedo, que os blocos eram denominados segundo as tias que os haviam criado. Fecha aspas. Então, Silviane aqui, né, através de uma citação que ela faz, mostra a relação das mulheres das mulheres negras, sobretudo, com a organização do carnaval no Rio de Janeiro. E aqui, no bloco do Tia Loca, não foi diferente. Só lembrando, né, que a gente trouxe aqui para abrilhantar, ilustrar, né, o nosso estúdio, o quadro de uma mulher, aqui ó, atrás de mim, uma mulher negra, possivelmente africana, no âmbito do seu trabalho doméstico, com algo na cabeça,
Durante muito tempo, as mulheres negras, afro-brasileiras, eram retratadas nessa condição de trabalhadoras domésticas. Mas, para além dessa atividade doméstica, elas tinham outras inserções na sociedade, como nós estamos vendo no caso de Tia Loca. Continuemos então. É importante aqui lembrar também as fontes que a Silviane está usando, né? Recorte de jornais e, sobretudo, depoimentos de pessoas relacionadas com a Tia Loca e com o seu bloco. As fontes orais como utensílios para a construção da história, sobretudo da história daquelas pessoas que foram sistematicamente excluídos da história. Para usar a expressão do historiador, a história oral nos permite ver a história vista de baixo, a história vista do ponto de vista dos excluídos, daqueles que muitas vezes não tiveram a oportunidade de adentrar o mundo acadêmico, o aprendizado escolar. Feito essa digressão, voltemos ao texto do Silviane, falando da relação da escola de samba, aliás, do bloco Unidos de Loca. Né? Depois, posteriormente, se tornou uma escola de samba. Já no início, há uma controvérsia no que diz respeito à fundação do bloco. Dois de seus filhos dão respostas diferentes à mesma questão, sobre quais foram os primeiros a fazer essa iniciativa, onde foram destacados a senhora Odair Silva da Rosa, o senhor Márcio Roberto da Rosa e o senhor Maurício Renato da Rosa. Então, em um bloco que nasceu em torno dos da Rosa, que é o sobrenome da família, né? Dessa família, que é uma família extensa, porque além dos filhos consanguíneos, Tia Loca também teve outros filhos adotivos. Uma família extensa, portanto. E essa questão das controvérsias a partir de fontes orais, isso é muito comum, né? Mas o que nos chama a atenção quando a gente trabalha com as fontes orais é o conteúdo que ela nos traz. Muitas vezes há divergências de data, local, hora, é uma coisa muito comum, mas nós não devemos nos apegar a essas contradições. Nós devemos nos apegar àquilo que é comum, né? A memória tem as suas digressões. A memória não é linear. Então vejamos. Segundo Maurício, quando ela fundou o bloco, desfilava na escola do samba do São João. Então intencionaram formar um que contasse mais familiares entre os componentes, mas o nome do bloco não foi ela quem deu. Todos juntos resolveram que seriam Unidos de Loca. Por outro lado, uma de suas filhas, a Rosana, afirma como sendo o último em que desfilaram o bloco protegidos do Zezinho. Trabalharam dias e noites com o Zezinho para o carnaval e resolveram fundar um bloco para a mãe deles, que era muito alucinada pela festa. E no lugar do trabalho de trabalhar para os outros, resolveram então montar um para eles mesmos. Por que será que houve essas controvérsias de narrativas? Pergunta Silviane. Talvez por já ter passado mais de 2 décadas desde a fundação do grupo.
Então veja aqui que a controvérsia que Silviana disse que encontrou nos depoimentos foi quanto à origem do bloco. Um filho disse que veio um desdobramento da escola de samba Unidos de São João. Outra disse que foi um desdobramento de um outro bloco, né, do bloco Protegidos do Zezinho, e que eles que trabalhavam para o Zezinho no bloco acharam melhor trabalhar para eles mesmos, formar um bloco da família. Então a contradição aqui é muito pequena, né, vamos dizer assim, mas está relacionado com a origem do bloco. Mas ambas os depoimentos nos mostram que o objetivo era construir um bloco, a princípio, no âmbito da família dos da Rosa, né? E a unanimidade do nome do bloco, homenageando a Odair Silva da Rosa, a tia Loca. Continua Silviane. Mas afinal, o que é um bloco? Segundo a autora Eneida de Moraes, abre aspas, os blocos carnavalescos nascem hoje de moradores de uma rua, de amigos, de conhecidos, de gente que vai sozinha e adere a um ao outro mascarado. O número vai crescendo, os instrumentos vão surgindo, um cavaquinho ali, um violão acolá, algumas vezes uma flauta, pandeiro, reco-reco. O bloco vai se formado e atuando, lançado para os céus as canções das últimas músicas carnavalescas, enchendo o ar de melodia, enquanto alguns dos componentes dançam e pulam. Então, essa foi uma transcrição, uma citação que Silviane fez do livro História do Carnaval Carioca, de Eneida de Moraes. Então, Eneida de Moraes mostra aqui que o bloco, né, sobretudo lá nas primeiras décadas do século XX, os blocos foram nascendo na periferia, nos bairros, nas favelas, nascendo de pessoas comuns, sendo construído de forma coletiva, né? Um traz um agogô, um traz o pandeiro. Então, a construção do bloco Unidos do Loca, pelo que depreende do trabalho de Silviane, não foi diferente. Foi uma construção coletiva, aos poucos, né? Num bairro, na época, então, periférico da cidade de Itajaí. Aliás, um dos bairros mais antigos, o bairro de São João, onde, na época, morava um número considerável de populações de afrodescendentes, sobretudo advindos da região de Penha, da armação do Itapocorói, que até o ano de 1959 era um distrito de Itajaí. É bom lembrar aqui que no mesmo bairro estava localizado um beco denominado Beco do Quilombo, que nós já falamos desse território negro aqui em nosso canal. Convido, inclusive, os nossos assinantes, os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, a revisitar essa postagem que nós fizemos em determinado momento, né, aqui nesse canal. Então não foi por acaso que o bloco Unidos de Loca nasceu no bairro São João, porque o bairro São João era, na época, um dos territórios
negros da cidade de Itajaí. Aliás, territórios que precisam ser identificados. É preciso fazer um inventário sobre esses territórios negros na cidade de Itajaí e que muitos deles foram desaparecendo a partir da década de 80, com a reurbanização da cidade. Muitas dessas pessoas que moravam nesses antigos territórios, como na Esplanada, como no bairro São João, como no bairro oficialmente conhecido como Nossa Senhora das Graças, né? Oficialmente conhecido como Nossa Senhora das Graças, mas popularmente conhecido como Matadouro. Essa região, ela sofreu uma mudança muito significativa com a ampliação da Universidade do Vale do Itajaí. Essa instituição de ensino superior praticamente invadiu o bairro Matadouro, né? Eu digo invadiu porque foi de uma forma muito rápida e muitas daquelas pessoas migraram para outros bairros periféricos, como o Promorar, denominado na época Promorar, que hoje chama-se Cidade Nova. Tive a oportunidade de entrevistar muitas pessoas que hoje moram na Cidade Nova, mas que tiveram que migrar do bairro Matadouro para essa localidade. E a localidade chama-se Matadouro, popularmente conhecido Matadouro, porque era um abatedouro de gado. E não por acaso foi nesse bairro que foi instalado o presídio municipal, né? Que hoje também já foi transferido para outra região. Então, falar de Tialoca, falar do bloco, falar das suas atividades, é também retratar uma história da população negra na cidade de Itajaí. Continuem nos acompanhando, divulgando o nosso canal, que tem como finalidade dar visibilidade às africanidades afro-itajaienses. Já definimos aqui outras vezes o que nós entendemos por africanidades. São partes da cultura africana espalhadas do nosso cotidiano, no nosso Brasil, que muitas vezes nós desconhecemos, não damos importância e que nós aqui queremos recuperá-las, valorizá-las, porque elas estão presentes no cotidiano do povo brasileiro. Relembrando o historiador Alberto da Costa e Silva, falando da influência da cultura africana no Brasil, ele nos diz que nós fomos civilizados pela África. Civilizados no sentido de que nós recebemos muitas influências do continente africano, trazidas pelos escravizados, sobretudo, mesmo na condição de escravizados, mesmo na condição de subalternizados. Axé e um grande abraço a todas e todos.